Bom dia, vamos retomar as questões da lei de drogas. Vamos estar a questão 81 em diante, né? Nós vimos ontem a questão 80, né? Foi da Polícia Civil do Pará, né? Que é o crime previsto no artigo 28 da lei especial, tem prazo prescricional 2 anos, agora vamos para 81. Não posso esquecer, né? Na descrição do vídeo a gente tem aí todos os contatos para quem quiser trocar uma ideia aí no direct do Instagram ou seguir a gente, né? Ou no canal no YouTube. Vamos dar continuidade aqui e depois a gente vai continuar ainda o projeto, né? A gente vai finalizar agora a lei de execução, aliás, legislação penal, né? Que são todas as legislações penais e a gente vai entrar na lei de execução penal. E a gente está subindo todo dia aí as aulas anteriores de direito penal e em seguida vai continuar subindo as aulas de direito processual penal. Então tem muita coisa ainda para subir para o canal de vídeo. Vamos lá. Questão 81. Ministério Público do Estado do Paraná. Promotor de Justiça Substituto 2016 MPE Paraná. Consoante artigo 40 da Lei de Drogas. Lei número 11.343 de 2006. As penas previstas nos artigos 33 a 47 desta lei são aumentadas de 1/6 se... Ele botou aqui, cara. Ah, tá. Daqui é a questão, entendi. A infração tiver sido cometida nas dependências ou mediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizam espetáculos ou diversões ou qualquer natureza, serviços de tratamento de dependentes de drogas, de reinserção social, de unidades militares, policiais, né? Unidades militares ou policiais e transportes públicos. Caracterizado o tráfico entre estados ou entre estes e o Distrito Federal. Sobre as causas de aumento de pena previstas no inciso 3, que é esse que a gente acabou de ler no 5 do artigo 40 da lei número 11.343, assinale a alternativa correta, de acordo com a interpretação atual e assente do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá. O que ele quer aqui? Para a incidência da causa de aumento da pena, previsto no artigo 40, inciso 3 da Lei 11.343, basta o agente transportar no bagageiro ou trazer a droga consigo em veículo de transporte público, independente da comercialização? Não. Isso aqui que eu falei daquela questão que eu vi no simulado. Você lembra que eu falei que teve um professor que botou uma questão lá? E eu falei, cara, isso daí tá... E o professor achou que estava certo, mas vamos lá, para mim isso aí está errado. Está errado. Deixa eu só marcar aqui em vermelho, claro. Independentemente, né? Não, tem... Não, aonde é que está errado? Ah, tá. Transportar em veículo independentemente de comercialização. Não é só transportar, é comercializar, né? Sim, tem que comercializar. É desnecessária a efetiva transposição das fronteiras entre os estados da federação para incidência majorante? Sim. Sim. Não precisa, só precisa ter a intenção, né, de ter o tráfico interestadual. Mas tem coisa que é muito lógica, professor. Por exemplo, aí o cara tá querendo atravessar o estado daqui, Distrito Federal, por exemplo. Aí ele é pego ali na divisa de Lusiânia. Só porque não atravessou, não cometeu, mas ele tava com o carro, ele não ia voltar, ele não ia voar, entendeu? Voltar, não ia sumir. Ele ia atravessar, ele tava indo. Então faz muito sentido. É desnecessária a efetiva comercialização de drogas no interior do transporte público para a incidência do aumento. É necessária. Tá certo, né? É necessário. Qual é essa banca aqui? Porque eu já sei que essa banca sabe certinho. Banca não tem. É necessária a efetiva transposição das fronteiras? Não. Não. Então ficou letra aqui. Aqui está errado porque depende da comercialização. Aqui está certo, né? É desnecessária a efetiva transposição. É necessária a efetiva comercialização do transporte público. É necessária a efetiva transposição entre os estados? Não, né? Então, 2 e 3. Deixa eu ver só uma coisa aqui, professor. Lá na A1, né? Peraí. Não, pode deixar nas questões.
Quê? Vamos supor que, só para adivinhar de uma outra maneira, mas a gente sabe que é 2 e 3, mas tô dizendo assim, coloca nas questões A, B, C, D, Não tem ABC. Ah, tá. aí, que tem somente as, pronto, Uhum, vamos lá. Vamos dizer que eu não acertei eu fiquei em dúvida da 4, vamos supor, né? Então, a uhum, gente eliminaria a que tem a 1. Então, seria A, B, ó, eliminaria pouco, né? Só A e B, uhum. entendi. Aí ficaria, mas aí teria certeza É, da mas, 2 e mas, da 3. mas essa questão tá assim, tem outra forma de eliminar ela. Elas são mutuamente excludentes, os itens. Tá vendo? Da transposição de fronteiras, Uma exclui a outra, né? um é necessário, outro é desnecessário. Então, onde está os dois ao mesmo tempo, não pode. A lei ela não pode Entendi. ser excludente, é necessário e desnecessário. Entendeu? Entendi. Entendi. É em Eu não si, tenho é isso na 1, sabia? comercialização ou não, ou não da comercialização. Então, onde tem a 2 não pode ter a 3, entendeu? Onde, ó, não, esse aqui Entendi. poderia. Aqui poderia ter, né? Mas onde tem a 2, cadê? Não. Onde tem, na verdade, a 2, Não pode ter a 1. E onde tem a 3, não pode ter a é, 5. entendeu? Mas tudo bem, a Entendi. gente matou de outro jeito. É só Letra para saber. C, Letra C. 2 e 3. Marquei errado. Eu tentei fazer um novo carimbo aqui depois, não consegui mesmo. Tem que estar no YouTube para entender. A Assertiva 1 está incorreta, porque o STF entendeu, como você já sabe, que para a incidência da causa de aumento de pena é preciso que haja comercialização da droga no veículo de transporte público. A assertiva também está incorreta, pois a assertiva 4 também está incorreta, pois a causa de aumento de pena para o tráfico interestadual não é necessário que as fronteiras estaduais sejam efetivamente transpostas, conforme a jurisprudência do STF. Ele pediu STF ou foi STJ? STJ. É. Ele falou 1 e fez 2. Cadê? Ali, professor. STJ, Aqui. ali embaixo, 2006. Isso. Entendi. Ele pediu STJ e falou STF. Lá. 82. Vamos lá. Tribunal Regional Federal da Quinta Região, Juiz Federal 2017, SESP. Ricardo, pai de família, esposo dedicado, trabalhador empregado como serventurário da Justiça à época dos fatos, primário e de bons antecedentes, não integrante de qualquer organização criminosa, foi surpreendido, portanto, 50 pinos de cocaína. Ou seja, ele tem todos os requisitos. Para se enquadrar no 49. Ele é o quê? 40? 49? Ah, 40. Não, 40. não, é 30. Ah, eu vou botar aqui. Lei de drogas. E na verdade não é o 30 nem o 49, é o 33, parágrafo 4º. É o 33, parágrafo 4º, que fala o seguinte para a gente. Parágrafo 4º. Aquele que for réu primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, poderá sua pena reduzida de 1/6 a 2/3. Então, ele é trabalhador, então não está voltado para as atividades criminosas, né? Secretário da Justiça, é primário, né? Tem bons Bons antecedentes, antecedentes. tem os Não 4 entrega requisitos e organização. não integra qualquer organização criminosa. Então, ele tem os 4 requisitos necessários para ter a redução de 1/3, de 1/6 a 1/3. É 1/3 a 1/6. Cadê? Tá aqui? Parágrafo 4º. De 1/6 a 2/3. 1/6. 2/3. 2/3. 65%. Tá? Isso. Um 1/3 a sexto 2/3. ali. Foi surpreendido, portanto, 50 pinos de cocaína. Tendo Ricardo sido denunciado pela prática do tráfico de drogas, a defesa requeriu que fosse aplicado o benefício da redução previsto na legislação especial, mas o juiz competente negou o pedido sob o argumento de que o réu responde a outros inquéritos policiais e ações penais. Está errado. Não tem nada a ver. Mas tem nada. Mas é outros, né? Uhum. Não foi do mesmo. Tem que ser do mesmo para ele não ser. Ah, Para não é. ser aceito.
Durante o cumprimento da pena por tráfico de drogas, Ricardo convenceu sua esposa, Adriana, menor de idade, mãe dedicada, atendente de telemarketing primário e bons atendentes, não integrante de qualquer organização criminosa, a receber, transportar e negociar 30 quilos de maconha, a fim de saldar a dívida do marido contraída na prisão. Quando foi visitar o marido no presídio, Adriana levou ainda alguns pinos de cocaína a um conhecido dele que mora bem ao lado do estabelecimento prisional. Eita, pegou aumento de pena. Bem ao lado do estabelecimento prisional. A Adriana foi flagrada a respeito da situação hipotética na opção correta à luz da lei antidrogas. Então, ele tinha, apesar de falar que tinha bons antecedentes, o juiz negou porque tinha vários inquéritos. A questão de tirar os bons antecedentes é só no caso quando os inquéritos têm a ver com um usuário de drogas. Nem precisa ser inquérito, pode ser até inclusive ação penal, entendeu? Ou seja, se você tiver inclusive ação penal que ela não tem a ver com outros crimes, mas sim sobre o uso de drogas, aí você continua sendo réu primário. Ou seja, de bons antecedentes também, né? Considerado também de bons Calma aí, antecedentes. professor. Então, se os outros inquéritos não tiver a ver com drogas ou tiver a ver com drogas, aí Não você tiver a fala ver de com novo. drogas. Não Não tiver. tiver a ver com drogas. Igual o caso hipotético aí, que não especificou. Não, nesse caso ele especificou. Não vai funcionar. O que eu estou falando é, se a pessoa pedir o enquadramento no artigo 33, parágrafo 4º, ela tiver um caso de ação penal, se for sobre o uso de drogas, ela continua atendendo os critérios de réu primário e bons antecedentes. No Entendi. caso, não foi o caso, então por isso está certa a questão do que diz Entendi. respeito a Ricardo. Agora, aqui a Adriana, né? Mudou o foco para Adriana. Para Adriana, porque provavelmente vai fazer pergunta sobre os dois para ver o que está certo. Em relação à Adriana, ela é menor de idade, né? Mãe Inimputável. dedicada, atendente, né, de telemarketing, primária e de bons antecedentes. Tá? Primária e bons Ricardo é o antecedentes. marido, né? Ela é mãe dedicada, então não está envolvida com crime. Então é réu primário e bons antecedentes, certo? Então ela também tem, e não integra a organização criminosa. Também ela tem os 4 requisitos. Mesmo que ela for punida lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela também tem os 4 requisitos de ter, né, a redução da pena em relação a esse crime lá. Criminosa, né, recebe, transporta e negocia 30 quilos de maconha a fim de saldar a dívida contraída do marido. Quando foi visitar o marido, levou ainda alguns pinos de cocaína ao conhecido dele que mora ao lado do estabelecimento. Ela recebeu um aumento aqui. Ela pode ter uma redução de 1/6 a 2/3, mas a pena dela inicial ela vai ter um aumento, porque ela está ao lado do estabelecimento Dependendo do prisional, estabelecimento. entendeu? Nesse caso específico, nesse caso específico, no caso dela, o artigo 40 pode ser aumentado de 1/6 a 2/3 também, ou seja, acaba compensando a situação dela. Mas Vamos tem uma ver. questão também que a gente não comentou aqui, professor. Por exemplo, foi o marido que a convenceu a praticar isso aí. Então, assim, então já pesa para o lado dele também, ou não, por ele ser marido. Porque foi ele que, quando você induz quando o jovem está no meio ali e não está praticando nenhum desses atos, beleza, só responde pelo aliciamento. Mas quando você foi introduzido pelo o maior, digamos assim, então tem um aumento de pena Sim, para mas o marido. não, mas é outro crime aqui já. Ele já está preso pelo aquele crime anterior, você já está cometendo outro aqui, E junto com a ela fez o mulher. quê? Ela vendeu, ela É, transportou, ela cometeu todos os 33, né? Então, na verdade, sim. Quando ela comete crimes que estão aqui, você não vai para lá, entendeu? A regra da jurisprudência é essa, a não ser que você não cometa nenhum crime que esteja previsto na lei de drogas. Se cometeu, você vai ser penalizado de acordo aqui, entendeu? Vamos lá. A atuação de Adriana por si só induz à conclusão de que ela integra a mesma organização criminosa que o seu marido. Não, né? Não, eles não integram. Não, não.
sendo prescindível a prova de seu envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso, sendo suficiente para afastar a aplicação da minorante prevista na lei penal. Como Adriano é adolescente, Ricardo é condenado pelo crime de tráfico de drogas em concurso com corrupção de menores por tê-lo utilizado para a prática do crime? Não, né? Porque, na verdade, só responde em concurso com menores, de novo, quando o menor não participa, não pratica nenhum dos atos, dos fatos daqui da Lei 11.343. No que se refere à entrega de cocaína ao amigo de Ricardo, residente perto do presídio, não incide a causa, não incide a causa de aumento da legislação, independente se estava ou não indo para o presídio, incide. Só em estar por lá vendendo. Quarto, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista na legislação especial não é capaz de afastar a hediondez do crime. É capaz, não é capaz. Peraí, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista na legislação especial não é capaz de diminuir, né? Letra E. Agiu corretamente o juiz a negar o benefício de redução de pena prevista na legislação especial, uma vez que é possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para a formação da convicção do juiz, de modo a afastar o benefício legal. Esse é o caso dele. Se os inquéritos dele fossem, isso é uma prova pesada, certo? É a prova, uma das mais difíceis do Brasil, que é o TRF da 5ª região. Não, da 4ª também é difícil para cacete. Desculpa, eu ia falar não para cacete. Mas TRF 4ª e 5ª região, prova de juiz, cara, é tipo assim, abre 100 vagas, passa 7 pessoas, 10 pessoas, nunca entra todo mundo. Meu Deus. É muito TRF 5ª região e 4ª região. Eles não nem contratam o banco, eles mesmos fazem o concurso. Para pegar pesado. Mas já teve concursos piores. Eu já participei de um. Já tive ouvido falar de 2, mas um eu participei, que ninguém passou nem na primeira fase do concurso. Que é a fase que a gente chama esse foi de conselheiro substituto, auditor, conselheiro de Tribunal de Contas, auditor, conselheiro substituto. Na primeira fase, na prova preambular, ninguém nem passou. Não teve ninguém que fez o mínimo na prova preambular. Lá no TCE de Minas Gerais. Falei, cara, pegaram pesado nessa prova. Não sabia nem para onde ia. Vamos lá, mas também era assim, acho que era 60% mínimo. Era 60% mínimo. Ninguém fez 60 pontos. As questões estavam pesadas. Vamos lá. Essa eu não achei tão... Não, no final ela se entregou aqui. A alternativa A está incorreta, como já está cansado de saber, de acordo com o posicionamento do STF, a quantidade de drogas não constitui isoladamente fundamento idôneo para negar o benefício da redução da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.304. A alternativa B está incorreta. Caso o delito praticado pelo agente pelo menor de 18 anos não esteja previsto, aqui, não esteja, deixa eu marcar em verde aqui para deixar grifado aqui, marcar em azul, não esteja previsto nos 33 e 34, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, mas se a conduta estiver prevista, estiver tipificada, tipificada em um desses dispositivos, pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração. Ou seja, é o caso aqui, né? Ou seja, aquilo que foi feito está tipificado aqui. Então, vai receber só a majorante. Não vai lá pelo aliciamento de menores. Esse aqui não incide o aumento de pena, né? Porque estava perto de presídio, incide, né? A alternativa C está incorreta. A aplicação da pena de aumento do artigo 40, inciso 3, se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não os frequentadores daquele local. Então, tem vários precedentes nesse sentido. Qual é o que a gente marcou no D errado? A hediondez, né? Falo que não tem hediondez. A alternativa D está incorreta. O tráfico privilegiado não é mais considerado equiparado a hediondo, conforme o entendimento do STF. A alternativa está correta. Segundo a posição do STJ, é possível a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício do 33, parágrafo 4º. Então, matamos. Isso que eu falei 40, eu lembrei, 33, 4, aí eu não sei de onde eu tirei os 40. Marcar aqui, eu já botei. 83.
PJCMT, deve ser Procuradoria de Justiça. Não entendi. Ele botou o C sem querer aqui, deve ser Polícia Civil de Mato Grosso. O J aqui sem querer. Delegado de Polícia Substituto, 2017, CEPS. Com referência aos parâmetros legais da dosimetria da pena para os crimes elencados na Lei 11.343, Lei de Drogas e o entendimento dos tribunais superiores sobre a matéria, assinale a opção correta. Então, vamos marcar aqui o que está errado. A personalidade e a conduta social do agente não preponderam sobre as circunstâncias judiciais erradas. A quantidade, a natureza da droga e a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga são circunstâncias judiciais previstas na parte geral? Não. Elas não são circunstâncias, elas estão previstas na própria lei de drogas. Porque lembrando, deixa eu marcar aqui. São três itens que você vai verificar no 50, quando você vai fazer a dosimetria da pena, vai fazer uma sentença penal. Na hora que você vai fazer a sentença penal, na primeira fase você vai olhar o artigo 59. Você vai ver o seguinte, as penas aplicáveis, né? O juiz vai ver o seguinte, o juiz, vou ler o 59. Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, certo? A culpabilidade, os antecedentes, né? A conduta social, vamos lá, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime as penas aplicáveis dentre as cominadas, né? Penas aplicáveis dentre as cominadas, tipo assim, tem detenção e multa, vou aplicar as duas ou não. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites, ou seja, vai de quanto a quanto, né? De quantos anos, né, mínimo, e quantos anos o máximo. O regime inicial de cumprimento da pena deve ficar para depois, né? A substituição da pena privativa da liberdade por outra espécie de pena se cabível. Não, isso aqui é também só depois, na terceira fase, no dispositivo final. Mas para você aplicar a pena entre o máximo e o mínimo, você tem que ver a culpabilidade. Culpabilidade é quis, não quis, entendeu? Tem dolo, não tem dolo, é um dolo, né? Cruel. Os antecedentes, a conduta social, né? A personalidade do agente, os motivos que levaram, foi motivo torpe, por causa de besteira, que ele matou a pessoa, não foi, entendeu? As circunstâncias, né? Qual foi a circunstância? Foi emboscada, né? Estava escondido, não deu reação para a vítima, atirou por trás, né? Não deu nem tempo da pessoa ver. Consequências do crime, né? A pessoa era pai de família, vários filhos, trabalhador, né? Bem como o comportamento da vítima, porque o comportamento da vítima pode melhorar para você. Não, o cara estava, na verdade, numa rixa, o cara, na verdade, provocou, entendeu? E aí sim você define o máximo e o mínimo. E só que na lei de drogas, né? Na lei de drogas, ele fala o seguinte. Na lei de drogas, ele fala o seguinte. Olha só o que é falado na lei de drogas. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Quantidade, vou botar aqui. Ele fala o seguinte. Para determinar... não, isso aqui é... Aqui. Na imposição da pena, na imposição da medida... Não. Natureza e quantidade. Vamos lá. Natureza e quantidade. Vamos aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ponderante. Não, tem que digitar preponderante. Tá aqui. Encontrei. O juiz, na fixação da pena, agora eu estou lendo o artigo 42 da Lei de Drogas. Diz o seguinte, na fixação da pena, o juiz considerará com preponderância. Quando eu falo com preponderância, é antes de levar em consideração o artigo 59, tem que levar com relação à aplicação dessas penas aqui, com preponderância sobre o artigo 59, a natureza, a quantidade da substância do produto, certo?
a personalidade e a conduta social do agente. Ou seja, para definir aquele máximo e mínimo, eu tenho que levar os 59 em consideração, porque isso está previsto lá no Código Penal, mas acrescento esses aqui, entendeu? Que é o quê? Qual tipo de droga que ele estava, né, traficando? Era crack, cocaína, maconha, né? Era a droga lá do macaco, assim, entendeu? Era êxtase, era o quê? Entendeu? Então você vai levar em consideração essa situação. Então, tá vendo? A natureza e a quantidade são circunstâncias judiciais? Não. A natureza e a quantidade são circunstâncias da própria lei de drogas. A natureza e a quantidade de droga não preponderam? Preponderam, em relação sobre as circunstâncias da parte geral. A natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser utilizadas concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. Agora eu fiquei em dúvida, porque a gente não leu muito sobre isso. A natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser concomitantemente na primeira e na terceira fase. Entendeu? Eu acho que não, né? Sei lá, porque se ele já vai estar a primeira fase, mas eu acho que não é verdade. Vamos ver a letra E. Vamos ver a letra E. As circunstâncias judiciais previstas no corpo, na parte geral do Código Penal, podem ser utilizadas para aumentar a pena base, mas a natureza e a quantidade de droga não podem ser utilizadas na primeira fase. Opa, pode. Ela pode ser utilizada na primeira fase. Então, matou essa aqui, só ficou a letra C. Porque, na verdade, o artigo 42 já fala isso. Quando você for definir a pena, você tem que ver a natureza e a quantidade da pena, da droga, da droga, entendeu? Que ele fala assim, não pode ser utilizado na primeira fase? Pode. E a primeira fase, né? Primeira fase é onde você define qual vai ser o máximo e mínimo. Qual é a segunda fase? A segunda fase é a hora que você vai ver os atenuantes, né? Deixa eu falar aqui para você correto. Primeira fase eu levo, se não fosse crime de drogas, eu vou explicar para você. Se não fosse crime de drogas, você simplesmente ia usar só o 59, entendeu? Só o 59. São oito situações que você vai ver no 59, que é o que? Olha só. Culpabilidade, antecedente, né? Antecedente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e aí o comportamento da vítima. Tá vendo? 8. Aí tem gente que, assim, isso não é a jurisprudência, isso daí é a técnica de fazer sentença. Tem gente que fala o seguinte, você tem 8 circunstâncias, o que é que você faz? Começa no mínimo, certo? Começa no mínimo, e a cada uma dessas situações em que você vê que houve, né, que houve a ocorrência de uma circunstância dessa, você aumenta um oitavo, entendeu? Vai aumentando um pouco mais. Começa no mínimo. O mínimo é quanto? É de 2 a 10, certo? De 2 a 10. Então, eu tenho 8. De 2 até 10, eu tenho 8. A culpabilidade é muito grande, acrescento mais 1, fica 3. Entendeu? A conduta social é muito grande, acrescento mais 1. Eu divido aqueles 8 e vou acrescentando para dizer, a tua pena mínima inicial é X. Depois que eu definir isso, eu vou para a segunda fase, que eu vou ver justamente os atenuantes, né? Vou ver quais são as atenuantes, se eu vou abaixar ou não aquilo daquela inicial. As qualificadoras entram onde? Na final. E as agravantes. Não, a qualificadora é qualificadora, tá confundindo. Depois eu explico aqui. Aí você vai pegar as atenuantes do 65, ver o que atenua. Vai pegar as agravantes do 61 e do 62. E aí você vai, e aqui nesse caso específico já tem jurisprudência. Para cada atenuante e agravante, você aumenta ou diminui um sexto do que você já deu na pena base. Isso aqui já tem jurisprudência, você tem que fazer essa regra. Isso aqui é uma fase matemática nessa fase aqui. Na de cima não tem uma matemática, é o teu sentimento. Mas o pessoal orienta na hora que você fazer a prova de sentença, na prova de sentença penal, dividir, né? Se você tem 8 circunstâncias, você divide por 8 e vai aumentando de acordo, né? For ocorrendo ou não aquela circunstância que você acha que está ocorrendo. Na segunda fase, você tem aumento e diminuição de um sexto para cada atenuante, para cada, né, agravante. Atenuante e agravante. E aí você vem a fase final que você perguntou.
A fase final são os casos de aumento e diminuição de pena, são majorantes. A qualificadora, na verdade, ela entra na primeira fase, entendeu? Porque o crime, quando você fala que a majorante, desculpa, não, a qualificadora, porque ele entra na primeira fase? Porque a qualificadora, ela muda o patamar de mínimo e máximo do crime, entendeu? Quando o crime ele é qualificado, ele tem uma nova pena, tanto de mínimo e de máximo. Então, quando pergunta a qualificadora, ela faz o quê? Faz com que você analise ela na primeira fase, entendeu? Sim. A última fase é, no caso, são majorantes. Cometeu com criança, aumenta mais um sexto. De um terço a um sexto, entendeu? Mas quando faz, Cometeu eu não contra entendo isso aí, ó, idosos. um sexto, beleza. Um sexto do valor que está, por exemplo, já está em 30 anos ali, por todos o que foi somado na primeira fase. Aí vai Aham, aumentar 30, um terço, aí aumenta mais 10. É aham. isso? Sim, Tá. aumenta mais 10. Mas vamos lá, aí tem o seguinte, a pena é vamos supor aqui, a pena é de 10 a 20. Sou só chutando aqui, não sei se tem crime assim. Sim, só para Na aqui. primeira, na segunda, na primeira e na segunda fase, você não pode passar dos 20, entendeu? Entendi. Mesmo que tenha várias atenuantes, mesmo que tenha, não pode passar nem do máximo nem do mínimo. Mesmo que tenha várias atenuantes, várias agravantes, você não vai passar nem do máximo nem do mínimo, nem na primeira nem na segunda fase. Na terceira fase, você pode ultrapassar, entendeu? Do máximo e do mínimo. Então, por isso que se lembra que às vezes a gente lê alguns textos falando que o cara prefere que considere como qualificadora do que como agravante, porque uma agravante, se for considerado daquela situação dele típica como agravante, ele pode receber uma pena maior do que o máximo previsto. Entendi. Porque o crime máximo previsto é 20, certo? E se ele tiver já no 20 e ele ainda assim receber um aumento até metade, ele vai passar para 30. Mas meu crime não era 20? Sim, mas na terceira fase eu posso ultrapassar o máximo, entendeu? Então, quando na última fase, você não tem um limite. Limite que eu estou falando assim, não tem máximo e mínimo. Agora eu vou analisar o aumento e diminuição de pena. Aqui diz que o aumento de pena é da metade, a organização criminosa. Eu vou aumentar a metade da pena dele. Mas vai ultrapassar o mínimo, que era o roubo. Não interessa. Ultrapassar o máximo, desculpa. Ultrapassar o máximo, se eu botar metade, não interessa. Na terceira fase, você pode. Então, isso é chamada técnica de sentenciar, entendeu? Quando você vê lá o juiz sentenciando, inclusive no Supremo Tribunal Federal, agora eles vão fazer a dosimetria da pena, entendeu? A dosimetria da pena é isso, você fazer a individualização dela. E você vai, e se for uma sentença que tenha 10 acusados, você vai fazer separado para cada pessoa, entendeu? Você vai A pegar, individualização da pena, né? uhum, Ok, entendi. não vai Por fazer igual exemplo, para se for todo no mundo, caso de não. tráfico de droga, o líder da facção criminosa, desculpa, o líder da facção, ele responde já com majorantes, né? Já bem mais do que um mero integrante ali, o fogueteiro lá embaixo, que Sim, só faz participação. Então, tem que ter a individualização. a Se você, individualização da se pena. você digitar na internet lá sentenças e pegar modelos lá que já foram dados, tu vai ver que quando tem 2, 3, 4 pessoas, não interessa. Ele vai ver sempre individualizada no final. Sim. Por quê? Porque tem que analisar as 8 circunstâncias judiciais para cada pessoa, individual. É porque tem As coisa que é atenuantes e só. agravantes, as atenuantes e agravantes individual. Vai ver os inquéritos, as sentenças de cada um já pegou, entendeu? Não É, é faz igual. parte da mesma, ó, 4 pessoas, organizado, tal, né? Todos os Aham, pré-requisitos para facção criminosa, os caras têm. Mas um ali é o executor. Não, esse aqui é só o cabeça, só o aham, cérebro, que fica ali na parte administrativa, mexendo com aham, dinheiro, com investimento, lavagem de dinheiro, tal. O outro já é o executor, já matou mais de aham. 50 pessoas. Aí Então já tudo tem tem que ser outro individual tipo, mesmo. tem que ser individual. É. O outro é réu primário, acabou de entrar na organização criminosa. Então, Aí na hora de caiu, né? analisar, você tem que analisar individualmente. Tu vai ver que o juiz tem que fazer isso. E na prova de juiz, de magistratura, você tem que fazer isso, ó. Tem que treinar. Na É. prova de juiz, vocês já fazem a dosimetria já? Não, você na prova de juiz, você tem que fazer uma Simula. sentença penal, a prova de segunda fase, a discursiva na prova de juiz, você faz uma sentença civil e uma sentença penal.
Um dia é uma sentença civil, um dia é sentença penal. E aí eles fazem de propósito. Pegar, por exemplo, a prova de sentença penal daqui da magistratura aqui do DF, que é uma das mais difíceis, cara, eles botam, tipo assim, aquelas coisas bem, assim, Bruxa, eles bem botam, louca, né? tipo, assim, concurso formal, concurso material, porque isso eu estou falando básico. Aí tu vai ter que analisar. Olha a dificuldade que é. Você vai ter que analisar, por exemplo, se tem concurso formal, concurso material, porque você vai juntar apenas, né? Você vai somar separadamente as penas, ou vai pegar as penas, o crime vai ser usado, na verdade, só para majorar o outro, né? Você vai chamar que o crime vai absorver o outro ou não. Só que, e aí outra coisa que eu não te expliquei. Para cada crime, você vai fazer uma individualização dessa, entendeu? Se for uma concurso formal, entendeu? Para esse crime, tu vai fazer toda a 2003, três partes. Se tiver três crimes cometidos, e se esses crimes forem em concurso formal, né, em concurso material, desculpa, que tu vai somar as penas, então tem que individualizar cada pena. Individualizar cada pena, porque, por exemplo, tem pena que ela pode ser mais ou menos se for em incidente específico naquele mesmo crime. Então o negócio fica grandão. Se for 7 pessoas, 5 pessoas, imagina. Você vai fazer lá no final, tipo, 3 crimes. Vai ter que fazer 7 vezes a individualização da pena para cada um. Fazer o cálculo de um terço, de um sexto, de não sei o quê. Imagina, é muito tempo que você leva. E às vezes não dá em 4 horas para você fazer isso, né? Porque você vai ter que analisar se é mesmo aquele crime, capitular. Entendeu? Por isso É, que você tem que muita fazer toda a gente, avaliação, né? É bem difícil no mesmo, é outro final das nível, né? contas, no final das contas, ocorre o que eu falei para você, né? Abre 100 vagas aqui no DF, não passa, dificilmente passa mais do que 10 pessoas, né? Que no DF, se você pega lá os aprovados dos últimos anos, o ano que passou mais não chegou a 30 pessoas, 30 e poucos. Mas sempre tem 100 vagas disponíveis. Ou seja, você não está concorrendo com ninguém, está concorrendo só você e a prova. E sempre todo mundo fica na prova de sentença, né? Que é a mais difícil. O funil é ali, entendeu? O pessoal não consegue tirar Isso. 6 na prova. Vamos lá, então, para a gente ficou a letra D. Acabou que a gente não chegou nem na metade de hoje. Vamos lá. Mas a Vamos, gente pode começar 6 horas, 6 horas, 6h30, se quiser. vamos lá. Vamos lá, eu ficou em dúvida entre a letra B, entre a letra D e E. Por exemplo, a letra A, sabe que prepondera personalidade e conduta social da gente, porque está no 42 dizendo que na aplicação das penas, né, considerada como preponderância 59 a natureza, a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social da gente, então a personalidade e a conduta social prepondera, então está errado. A natureza e a quantidade da droga são circunstâncias judiciais previstas na parte geral, está errado. Na parte geral não tem isso, são 8 requisitos, nenhum desses está lá. Natureza e a quantidade da droga não preponderam, a gente já leu no 42 prepondera, agora ficou na dúvida se a natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser utilizados concomitantemente na primeira e na terceira fase dos mecanismos superiores e idem. Fiquei em dúvida aqui. Aí a gente foi para a letra E. As circunstâncias judiciais previstas na parte geral do CP podem ser utilizadas para aumentar a pena base, mas a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas? Podem, porque inclusive ela prepondera em cima do 59, então ficou a letra D. Vamos ler aqui. Quero chamar sua atenção aqui para 2 julgados do STJ, a respeito da dedicação do agente à atividade criminosa. O STJ confirmou a decisão de outro tribunal no sentido de que a quantidade de drogas que o agente portava era muito grande e que daí se poderia concluir que ela se dedicava a atividades criminosas e por isso estaria afastada do benefício do tráfico privilegiado. O HC 271.897 de São Paulo e o HC 220.848 de São Paulo. O STF, por outro lado, entende de forma diferente. E, obviamente, a interpretação do STF é a mais importante para fins de prova. Você precisa ter em mente, portanto, que para o STF, a quantidade de drogas apreendidas não importa na aplicação da minorante do parágrafo 4º, mesmo que seja uma quantidade muito grande. Vejam um julgado a respeito do assunto: participação na organização criminosa e quantidade de drogas. A segunda turma, por unanimidade, deu provimento
né, deu parcial provimento a recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, a determinar que o juízo ACOR, que é o juízo que decidiu, após definir o patamar da redução da pena, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento de sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. No caso, a paciente foi condenada a pena de 5 anos de reclusão, regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias multas pela prática do crime previsto no 33 caput da Lei 11.343. A defesa alegou que o não reconhecimento da minorante prevista no 33, no parágrafo 4º do 33, que é réu primário, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa nem participa de organização criminosa, são esses aí, né? Penas instâncias ordinárias, baseou-se unicamente na quantidade de droga. O colegiado assentou que a grande quantidade de entorpecentes, apesar de não ter sido o único fundamento apontado para afastar a aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, foi isoladamente utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa, e assim negar o direito ao minorante. Ressaltou que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a quantidade de drogas não pode automaticamente levar ao entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ademais, observou que a paciente foi absolvida pela acusação de delito de associação para o tráfico, tipificada no artigo 35 da Lei 11.343, de 2006, por ausência de provas. Dessa forma, a turma considerou ser patente a contradição dos fundamentos usados para absolvê-la da acusação de prática do mencionado delito e utilizaram para negar-lhe o direito minorante no ponto referente à participação à organização criminosa. Ou seja, a juíza ou o juiz, não entendi aqui direito se era juiz ou juiz anterior, aí não falou também, eu só falei juíza sem querer. O juízo, então, o juízo que decidiu, falou, você não participa de associação criminosa, mas utilizou a quantidade de drogas para dizer que ele participa da atividade criminosa. E não deu a... Se ele participa de atividade criminosa, de organização criminosa, então, e tinha que ser também condenado no 35, né? Que é a associação ao tráfico. Entendeu? Por isso que o STF propõe. Inconcluente. Você não condenou o cara pelo 35, que é a associação ao tráfico, a associação criminosa por tráfico. E, ao mesmo tempo, no parágrafo 4º, no 33, você diz que você não vai dar, né, o benefício para ele de 1/6 a 2/3, porque ele participa de atividades de organização criminosa, porque ele tem muita droga, é meio inconcluente. Então, condena ele lá pelo outro, né? Pelo 35. É por isso que caiu. E aí, mas ficou claro que a quantidade não significa que você não possa receber o benefício do parágrafo 4º, artigo 33. Ainda com relação à dedicação do agente em atividades criminosas, devemos mencionar outro julgado do STJ, segundo o qual é aplicável a utilização de inquéritos policiais e ou ação penais ainda em curso, para a formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a impedir a aplicação do tráfico privilegiado. Nesse caso aqui, você está utilizando inquéritos em ações penais em curso, né? Especificamente aqui na lei de drogas. Em outras leis, lá no 59, eu não posso levar em consideração isso, como bons antecedentes, nem para aumento nem diminuição de pena, nem agravante, nem atenuante, entendeu? Mas, no caso de drogas, você usa, só para especificamente do parágrafo 4º, 33, é isso que ele está explicando aqui. Causa de diminuição de pena, artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, dedicação à atividade criminosa, utilização de inquéritos e ou ação penais, possibilidade. É possível a utilização de inquéritos policiais e ou ação penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Então, É o chamado tráfico privilegiado, né? Só para inculcar isso. 33.4, tráfico privilegiado, tá. É privilegiado porque é o seguinte, você vai ter uma redução de 1/6 a 2/3 na pena final, entendeu? Por quê? Você réu tem primário, quatro requisitos. Tem 4 requisitos. bons Tem que lembrar antecedentes. réu primário,
bons antecedentes, não é associado a não associação atividades, criminosa. não se dedica às atividades criminosas e não é associado à organização criminosa, entendeu? Atividades ilícitas. Então tem que ter esses 4 requisitos. Só que o STJ, que ele está dizendo aqui, que aqui as ações penais em curso, os inquéritos, podem impedir de você receber, porque está mais ou menos claro que você se dedica às atividades criminosas. Você tem vários inquéritos. Objetivamente, né? Você tem Mesmo que vários não seja BOs. trânsito em julgado, o cara tá ali Vários BO. respondendo vários BO, não é gente, não é Então, flor que se cheire, como diz no então você se Nordeste. dedica, só não foi condenado ainda, né? Entendi. É importante mencionar que esse posicionamento excepciona a súmula 444 da STJ, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena. Então, assim, esse aqui é uma exceção ao próprio simulado do STJ, tá vendo? Súmula 444, é vedada a Mas eu não acho utilização que de... estaria agravando a pena. Eu acho que estaria só apenas Ah, sendo uma evidência para dizer que o cara uhum. vive na prática de, né? Não teria um agravamento. Na Se for verdade, você levar não o está cara desse. aumentando, mas você não vai poder É, diminuir, né? mas Que é está porque, por entrando exemplo, nesse. assim, quando eu utilizo os inquéritos e as ações policiais lá na dosimetria da pena, eu posso aumentar a pena. Aqui o que eu estou fazendo é eu não posso abaixar de 1/6 a 2/3. Então não há um aumento da Deixando de pena, dar um deixando de dar um benefício, né? benefício. Então você não vai partir de um mínimo, né? De um mínimo menor, do mínimo de um máximo diferente, entendeu? Não vai Entendi. ter a redução. É isso que ele está falando. Havia divergência entre a quinta e a sexta turma da STJ, e por isso julgado coube a terceira sessão, que decidiu a favor da possibilidade somente que os princípios constitucionais devem ser interpretados de forma sistêmica, harmoniosa, de maneira que o princípio da inocência não é absoluto, de maneira que conceder o benefício do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 para o condenado que responde a inúmeras ações penais, ou seja, investigado em diversos inquéritos policiais, seria o mesmo que equipará-lo a quem, numa única ocasião na vida, se envolveu com as drogas, e por isso ofenderia ao princípio constitucional da individualização da pena. Gabarito letra D. Respondeu, não quis o que a gente queria. Né? Que é explicar aqui. Então, a natureza e a quantidade de droga podem ser apreendidas, não podem ser utilizadas. Né? Então, a resposta é essa. Não podem ser utilizadas concomitantemente, na primeira e na terceira fase. Mas assim, tem um julgado genérico, né? Jurisprudência genérica, que tudo aquilo que tu usa na primeira e na segunda fase, você não pode utilizar, entendeu? Então, você não pode usar uma coisa na primeira, na segunda e depois usar na terceira. Não pode usar na segunda e na terceira, entendeu? Ah, mas eu tenho vários inquéritos. Ah, Eu tenho vários inquéritos, várias ações. Ok, então divide. tá. Uma Só parte ficar você dentro. usa na primeira ou na segunda e no final você usa na terceira, entendeu? A Sim. maluquice. Você não pode usar o mesmo argumento para ir É porque aumentando a pena. seria o que a banca está falando aí, né? Sobre Bis pena de in bis in idem. Vamos lá, 84. Não, ainda não tem nenhuma hora ainda de aula. Vamos continuar. Defensor Público Federal 2017. O meu aqui tem um número aqui, 56 minutos. Vamos mais um pouco aí. Tendo como referência as disposições da Lei de Drogas, Lei 11.343, e a jurisprudência pertinente, julgue o item subsectivo. Situação hipotética. Com o intuito de vender maconha em bairro nobre da cidade onde mora, Mário utilizou o transporte público para transportar 3 quilos dessa droga. Antes de chegar ao destino, Mário foi abordado por policiais militares que o prenderam em flagrante. Assertiva nessa situação, Mário respondeu por tentativa de tráfico, já que não comercializou a droga. Não tem nada a ver. Defensor Peraí, público do vamos lá. SESP. Ele tem um intuito, né? Ele tenta o Aham. dolo. Mas aí o Não, isso fato aí de é tráfico. transportar já é tráfico. Transportar, Tráfico. independente se você É. vendeu ou não. Na verdade, tem até o delivery, né? Delivery é o cara mandou lá no WhatsApp, tal, vai lá entregar, ainda que você não chegue ao destinatário no delivery, você já comercializou. Verdade. Mas eu pensei que ele ia entrar na questão do transporte público, se ia ter aumento. Errada. Tipo penal do artigo 33, mas isso aqui está errado. Então ele já fez o tráfico, independente se conseguiu ou não. Vamos lá. Errada. O tipo penal do artigo 33 descreve mais de uma dezena de condutas e, por isso, simples fato de transportar a droga já é suficiente para que haja crime consumado de tráfico de drogas. Então, você tem no
No 33 você tem, ó, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, fornecer, ter em depósito, transportar. Isso que a gente estava fazendo aqui, ó, transportando. Podia também enquadrar aqui, ó, trazer consigo, guardar, prescrever, e trazer consigo no ônibus também. Prescrever, ministrar, entregar a consumo ao fornecedor, ainda que gratuitamente. Isso aqui tem pessoal às vezes cai, ainda que gratuitamente, ainda que de graça, sem autorização, de acordo com a determinação legal regulamentar. Reclusão de 5 a 15 anos, pagamento de 500 a 1.500 dias de multa. 85. Segundo o entendimento do STJ, em eventual condenação, o juiz sentenciante não poderá aplicar ao réu a causa de aumento de pena relativa ao tráfico de entorpecente em transporte público se o acusado tiver feito uso do transporte apenas para conduzir de forma oculta drogas para comercialização em outro ambiente, diverso do transporte público. Correto, né? Aí tá bem, já tá Ele bem não. repetitiva, né? Uhum, mas só que, como eu falei, o cara melou no meu simulado lá, fiquei em dúvida. Vamos lá, Não, questão é bom que a correta. gente tá vendo dela direto aqui, né? É bom que Aham. a gente tá... Questão correta. A respeito do transporte público, vai mencionar que o STF assumiu posicionamento no sentido de que o mero transporte de droga em transporte coletivo não implica o aumento de pena. O aumento aplica-se apenas quando a comercialização da droga é feita dentro do próprio transporte público, HC 120.624. Atenção a eventuais questões de prova nesse sentido. Hoje, a mera utilização do transporte público não é suficiente para que incida aumento de pena. Isso aqui, né? Foi isso aqui que eu estava questionando no simulado. Tráfico de drogas, transporte público e aplicação do artigo 40, inciso 3 da Lei Ô, professor, 11.343. Oi. você vê, né, que o benefício, se o senhor tivesse só pelo seu material lá, digamos assim, o senhor Aham, iria estar tendo uma certeza de uma coisa errada, aham. né? E a Não, gente está com o simulado, né? material aqui, o simulado, né? Uhum. Simulado, desculpa. Aí estaria vendo uma coisa errada, e que a gente está vendo em diversas questões, É porque né? o cara pegou, de repente, o cara que elaborou o simulado pegou a letra da lei. Não está sabendo que tem um julgado que interpreta a lei diferente. Verdade. Esse é o problema de estudar a letra da lei seca. Que às vezes o que está escrito ali não é Já essa não está mais. interpretação. A jurisprudência já é outra para aquele termo, né? Muda até o conceito. Tráfico de drogas, transporte público. Então, pode estudar a lei seca, 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 não. Tem que ter alguém mais ou menos explicando para você entender se não tem nenhuma coisa nesse sentido. Porque se você lê entendimento assim, cognitivo básico, se você lê, realmente dá a entender que só o fato de você estar transportando, então você já pegaria. Mas aí quando você começa, você vê que a lei, ela não é a norma em si, a norma é outra. Então você tem que interpretar. Isso daí também, pô, hoje eu estou viajando direto, né? Fui para a sentença, mas isso aqui é importante. Que aí vai dizer, pô, mas aí os caras não estão fazendo, viajando, dando um outro sentido para a norma, não, porque a norma não se confunde com a lei. O que que é norma em direito? Em direito? É o seguinte, por exemplo, se eu coloco uma norma dizendo o seguinte, né? Dizendo o seguinte, olha o que eu faço. É proibido entrar com cão nesse estabelecimento. Então, isso é uma norma. Ela está explicitada com cartaz, que seria a nossa lei. Se eu for ler a letra fria da lei, então eu posso chegar com o urso e entrar no ambiente, porque não é cachorro. Só que o que a explicitação da norma quis dizer, eu não posso entrar com animais. Como o mais comum é o cachorro, eu boto a norma assim. Então, essa norma, na realidade, ela não quer que o pessoal trafique no transporte coletivo. Não é que você não possa andar com a droga, assim, entendeu a interpretação? Que a Entendi, norma entendi. quis falar não foi o que foi explicitado. E se você não entende o que a norma Não quis quis falar do falar, cachorro e sim dos animais. Não quis aham, falar do transporte, sim do aham, tráfico. do tráfico. Ele estava falando assim, você não pode transportar, não pode traficar dentro do transporte público. Mas da forma que foi escrita, a norma dá essa interpretação. Se você vai ler sem ter interpretação Seca, dela, né? entendeu? Tá Então, na bom. verdade, entendeu a diferença entre norma e lei? Porque todo mundo fala norma, mas esquece que no direito a norma é uma coisa. O que é a norma? A norma é, não pode entrar animal aqui. A explicitação da norma é a lei. Mas você, toda vez que pega a lei, você tem que voltar para a norma. Peraí, mas qual é a norma que essa lei quer regulamentar? É isso. Aí, para isso que serve o juiz, promotor, advogado, para interpretar a lei, para transformar aquilo em norma, entendeu? Para fazer os julgamentos.
Em para dizer que não conclusão, é só o cachorro, é para é, dizer que é expandir o entendimento para aham, animais. porque senão o cara vai chegar lá, não, peraí, eu vou entrar aqui com o meu urso. Não, mas tu vai botar em perigo todas as outras pessoas aqui. Não, mas tu falou que só não pode entrar cachorro. Não, não botei cachorro, porque é o mais comum, né? Já mordeu uma pessoa ali, né? Já o dono não segurou. É isso que o cara quis dizer com a norma, né? E aí, na hora de explicitar, é porque a norma ela surge na sociedade, no convívio. O direito surge na sociedade. E aí você tem um legislador que transforma aquela norma em lei. A norma também muda. Aí você é obrigado a mudar a lei. Ah, não é mais crime, não faz mais sentido nenhum você trair a pessoa, né? Se divorciar, né? Se você não se casar, divórcio era crime. Então, você vai lá e muda a norma. Muda a lei, porque a norma já mudou, né? A norma muda muito antes. A lei é só o processo dela. Em conclusão, vamos lá, isso aqui é o tráfego de transporte público. Em conclusão, o julgamento da segunda turma, por maioria, concedeu habeas corpus a condenado pela prática do tráfico de drogas para afastar a majorante do artigo 40, inciso 3 da Lei 11.343 de 2006. Artigo 40. As penas previstas no artigo 33 a 37 dessa lei são aumentadas de 1/6 a 2/3. Aí tem aqui, ó. Se aí tem lá, a infração tiver sido cometida. Olha como é que está escrito. Se a infração tiver sido cometida, a infração. E fala assim, ó. As penas do 33, aqui as penas, é dessa forma que está lá. Se o cara não for interpretar o STF interpretou. Isso aqui está lá no caput do 40. As penas, aqui, ó, até aqui. As penas previstas no 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se a infração tiver sido cometida nas dependências ou mediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento independente de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Então, aqui, ó. Se a infração tiver sido cometida nas dependências, tá vendo? Ou em mediações. Aí ele continua. Mas qual infração? Qualquer uma do 33 a 37. E no 33 tem várias, né? Transportar. É por isso que você traz transportar de lá. Só que aí o cara pegou, não, na verdade a gente entende, o tribunal entendeu que, na verdade, nesse caso aqui do transporte público, só se aplica essa majorante se o cara estiver comercializando. Se Não estiver só o trazendo. transporte. Uhum. Porque Não lá só tem o mero vários, tem transporte. mais de 10, né? Entendi. E também não faz sentido, por exemplo, assim, você tiver passando na frente de um estabelecimento de ensino. Se você foi pego lá, o cara fez o flagrante em você. E aí? Você Recebe o vai fumar aumento? 10 quilômetros depois, mas você tem que Não, mas não passar estou falando naquela do rua. não estou falando do fumado, estou falando do traficante, aí é usuário. Estou falando do traficante que está passando com a bolsa, cheio de. Está passando à frente do. Porque ele fala imediações, está passando nas imediações da Entendi. escola. Eu vou punir o cara por causa disso? Ele não tinha o dolo de Não traficar estava ali. fazendo, não tinha um dolo de Entendeu? fazer Porque a ali. norma que eu acho que foi expressada aqui era outra. Sim. A norma, para mim, era outra. É isso que o tribunal entendeu. A norma era outra. No caso, o paciente fora flagrado em transporte coletivo transnacional, trazendo consigo considerável quantidade de substância entorpecente. Para avalecer o voto, o ministro Ricardo Lewandowski destacou que a jurisprudência das turmas seria no sentido de que a aplicação daquela causa especial de aumento de pena teria como objetivo punir com mais rigor a comercialização de drogas. Aqui, o objetivo de punir ter, pena teria como objetivo. Deixa eu tirar aqui, botar em verde isso aqui. Ficar claro aqui. A aplicação daquela pena teria como objetivo mais rigor a comercialização de drogas na qual se verificasse uma maior aglomeração de pessoas, de modo que tornasse mais fácil a desenvolvimento. É isso aqui que ele quer, que ele está entendendo que a norma é essa, mas só que a forma como ela foi explicitada na lei ficou diferente. É isso que o interpretador faz, né?
É que a aplicação daquela causa especial de aumento de pena teria como objetivo o objetivo da norma, punir com mais rigor a comercialização de drogas em locais nos quais se verificasse uma maior aglomeração de pessoas, de modo que se tornasse mais fácil a disseminação da mercancia. Assim, não seria suficiente a mera utilização do transporte público para o carregamento do entorpecente. Vencida a ministra Carmen Lúcia, relatora, que indeferia a ordem. 86, situação hipotética. Vamos até 90, a gente deixa da 90 até 110 para depois. Fazer pelo menos 10, senão tá de sacanagem. Vem fazer a aula de 1 hora, responde 5 questões, só bate-papo. Vamos lá, 86, situação hipotética. José, ao comercializar cocaína em espaço público, foi preso em flagrante. Apesar dele ser primário, o juiz sentenciante não aplicou a causa de diminuição de pena referente ao denominado tráfico privilegiado, sob argumento de que o réu se dedicava a atividades criminosas, conforme evidenciados por inquéritos e ações penais em curso nos quais José figurava como indiciado ou réu. Assertiva. Nessa situação, de acordo com a jurisprudência do STJ, o juiz feriu o princípio constitucional da presunção do inocência? Está errado. Tá certo, pode né? usar os inquéritos e também inquéritos e outras investigações para configurar que o cara vive na prática de delitos. Questão errada. Ainda com relação à dedicação dos agentes de atividades criminosas, deve mencionar outro lugar da STJ, segundo o qual é possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais ainda em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a impedir a aplicação do tráfico privilegiado. Causa de diminuição de pena, artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, 2006, dedicação à atividade criminosa, utilização de inquéritos e ações penais. Possibilidade. É possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, 2006. STJ, ministro Félix Fischer. Vamos lá. É importante mencionar que esse posicionamento excepciona a súmula 444, 444 do STJ, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena. Então, não é confundir um com o outro, aqui é só para o crime de drogas, né? Tráfico de drogas. Você não tem um benefício. Deixa eu marcar aqui em vermelho, tá? Não pode esquecer essa súmula. Pode cair na mesma prova os dois. Vamos lá. 87, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, titular de Serviço de Notas e Registro 2017, Consulplan, sobre os crimes previstos na lei Antidrogas, Lei 11.343, assinar a alternativa correta. O crime de associação para o tráfico, caracterizado pela associação de 2 ou mais pessoas para praticar algum dos crimes previstos na lei Antidrogas, é delito equiparado a crime hediondo. Vamos lá, o 33, calma aí, calma lá. Vamos usar lá a associação de associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos 33, parágrafo 1º e 34 desta lei. Calma aí, o que não é hediondo é o tráfico privilegiado. Mas ele é equiparado, você se associar? O quê? Equiparado ao crime hediondo? Não sei, calma aí, vamos ver. Para mim, o que não é, claramente, é o privilegiado, não é hediondo. A gente tem que ver os outros. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui na lei hediondo. Na verdade, eu estou fazendo errado aqui, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Tem que ir na Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072, 1990. Vamos botar drogas aqui. Vamos lá. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins e terrorismo são insuscetíveis de anistia e tal, mas isso daqui é outra coisa, quer saber os equiparados. Aqui, ó, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados tipificados no decreto-lei, que é o Código Penal, consumados ou tentados. Aí ele sai listando o que é hediondo, entendeu? Então ele bota os que são hediondos: homicídio, roubo, extorsão,
extorsão mediante sequestro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração, favorecimento da prostituição, furto qualificado. Consideram-se, são os equiparados, consideram-se, né, também hediondos, tentados ou consumados, ou seja, são os equiparados, porque o artigo 1º diz o que é hediondo, e depois ele equipara a outros, é o parágrafo 1º, são considerados hediondos ou equiparados. O crime de genocídio, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, o crime de comércio ilegal de arma de fogo, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, o crime de organização criminosa com direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. É isso. Então, Os crimes associação hediondos, por enquanto, é artigo 2º da lei. A lei é pequenininha, que é o artigo 2º. Estou lendo toda a lei. Essa aqui é a lei de crimes hediondos. Artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, as drogas afins e o terrorismo são suscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado, né? Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a lei tal, que é da lei da prisão temporária, que prevista neste artigo, terá o prazo de 30 dias. É que a temporária de crime hediondo é maior, não é 5. 5 mais 5 é 30. Prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem e a incolumidade pública. Isso aqui não tem nada a ver com hediondez, mas é isso, a lei é só isso. Acabou. Entendeu? Entendi. É pequena a lei. Então, vamos lá. Eu deixaria em branco aqui, porque ele não falou que a tráfico de drogas é hediondo. Ele só diz que não pode ter fiança, nem indulto, nem anistia, na lei de hediondez, entendeu? Porque ele fala aqui, ele só especifica dizendo o seguinte, aqui no artigo 2º, ele não fala que o tráfico de drogas é hediondo, ele só diz o seguinte: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e as drogas afins do terrorismo são, né, anistia, né, são suscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança. Então, a interpretação seria essa seguinte, por exemplo, no artigo 1º, ele define o que é hediondo, no parágrafo 1º do artigo 1º, ele diz o que são equiparados a hediondos e diz qual é a consequência disso. Se ele está dizendo que o tráfico de drogas tem a mesma consequência do crime hediondo, para mim também é hediondo, entendeu? Não, o tráfico de drogas se tornou hediondo mesmo. Entendeu a maluquice que eu estou interpretando? E não está diretamente no artigo 1º, nem está no parágrafo 1º. Mas essa lei só tem esses 2 artigos, que o resto é baboseiro. O resto está ali, tem outras coisas ali. Mas o artigo 1º fala o seguinte, que é hediondo. Parágrafo 1º fala quais são os equiparados hediondos, e no artigo 2º ele diz qual a consequência de um crime ser hediondo no Brasil. E aí, na hora de falar a consequência, ele fala o seguinte: os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis, igual que é o equiparado hediondo e o do artigo 1º. Eles são insuscetíveis, ou seja, você não pode conceder anistia, graça, indulto e fiança. Entendeu? A pena por crime, nesse caso aqui, a pena por esses crimes será cumprida inicialmente em regime fechado, né? Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. Ou seja, o juiz tem que dizer que ele pode apelar em liberdade, não é automático em liberdade nesse caso. A prisão temporária é maior, não é de 5 mais 5, mas de 30 dias. A prisão temporária é para crime hediondo. A União manterá estabelecimentos penais, daí já começa a entrar em outras coisas além. Só o artigo 1º e 2º que interessa. Então, para mim, deixa aí. Vamos fazer mais essa aqui, que agora ultrapassou já do limite. Segundo disposto na lei antidrogas e na jurisprudência, o crime de associação para o tráfico se consuma com a mera união dos envolvidos, ainda que de forma individual ou ocasional. Meio estranho, né? Mas vamos deixar aí. Aquele que colaborar como informante com o grupo ou organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34 da Lei de Drogas, deverá responder como partícipe do crime de tráfico. Na verdade, ele vai responder como colaborador, né? Tem um artigo específico para ele. O redutor
de pena previsto no artigo 46 não possui, da Lei 11.343 de 2006, não possui âmbito de incidência restrito aos crimes previstos na Lei de Drogas, podendo ser aplicado, inclusive, na hipótese de roubo, desde que comprovada a semi-imputabilidade do agente. Vamos ver o que é o 46 aqui. Rapidinho. 46. As penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3 se, por força das circunstâncias previstas no artigo 45, né, desta lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. O que é o 45? O cara é isento de pena, o agente, que em razão da dependência ou sobre efeito proveniente de caso fortuito de forçação maior de droga, era ao tempo da sua omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato determinar-se de acordo com o entendimento. Então, o redutor previsto na pena não possui âmbito de incidência restrito aos crimes previstos na Lei de Drogas, podendo ser aplicado no esporte e roubo, desde comprovada semi-imputabilidade. Desde que comprovado, isso aqui está? Eu acho que é imputabilidade. A semi-imputabilidade. Então, seria esse aqui. Vamos ler agora os Eu acho comentários. que não é lá, não. Alternativa A está incorreta. O crime de associação para o tráfico não é equiparado a hediondo. Então, não aqui, é delito equiparado com hediondo. Está errado. Segundo disposto na lei antidrogas e na jurisprudência, o crime de associação para o tráfico consuma com a mera união dos envolvidos, ainda que de forma individual ou ocasional. Alternativa incorreta, pois a associação de associação para o tráfico não é crime hediondo. Mas, de novo. Mas ele falou isso no B? Foi. Não, lá em cima. Vamos ver a pergunta. Sim. Segundo o disposto na lei de antidrogas, o crime de associação para o tráfico se consuma com a mera união dos envolvidos. Mas não tem nada a ver, a associação não está falando lá que é crime de onda. Não tem nada a ver, com a pergunta. Alternativa C incorreta, alternativa D correta. A infração praticada pode ser qualquer uma, e não apenas crimes praticados de drogas. Essa resposta dele também, tem hora que ele manda bem, tem hora que... E aqui a gente não conseguiu matar direito aqui. Eu não sabia que era semi-imputabilidade, não. Eu achei que era imputabilidade. Uhum. O cara teria que estar drogadão mesmo, né? Tipo, meio drogado, sei lá. Foi estranho, mas enfim. Como partícipe. Aqui. Colaborar como informante com grupo ou organizações destinadas a desta lei. Reclusão. Alternativa D. Isso aqui nada a ver, cara. Partícipe do crime de drogas, tráfico de drogas. Isso aqui é um... Ele viajou total, cara. Essa questão é o tipo do cara que não entende... Desculpa, né? Falando ser prepotente aqui. Ele fala aquele que colaborar como informante com grupo ou organização, né? Com grupo ou organização, associação destinada à prática de qualquer dos crimes de 33, caput, parágrafo 1º e 34 da lei de drogas, deverá responder como partícipe, né, do crime de tráfico de drogas. Só que ele botou aqui o colaborar como informante. Isso daqui é um tipo autônomo, é o cara que é informante. Policial, né? Esse aqui, partícipe é o seguinte, porque, por exemplo, colaborei, eu estou cometendo um crime específico, eu não estou participando do tráfico de drogas, eu tenho uma tipificação específica do 37. Quando eu falo que o cara é partícipe, entendeu? Partícipe, eu estou dizendo que ele participou daquele crime, entendeu? Esse aqui é o delito, entendeu a coisa? É o seguinte, uma coisa é o seguinte, o que é partícipe? O partícipe é o cara o seguinte, você vai cometer um crime de roubo, você vai cometer um crime de roubo, eu te ajudo, eu sou partícipe do crime de roubo. Se eu faço com você, eu sou coautor do crime. Eu sou coautor. Não, aí é coautoria. Eu sou coautor com você. Vou responder junto com você. O partícipe, eu vou receber dentro da minha penalidade. Aqui o termo não seria partícipe, aqui é uma tipificação específica do 37, não é partícipe. O partícipe é genérico. Eu participei de qualquer forma daquele crime. Eu não cometi nenhum crime. Eu cometi aquele seu crime com uma menor participação. Não fui autor junto com você. Aqui o 37 tem uma tipificação específica para o cara. E não é partícipe, ele é condenado especificamente nessa pena. O partícipe, ele é condenado na pena do crime que você cometeu, uma redução, entendeu?
Eu não tenho uma pena específica para partes pequenas aqui, entendeu? A incongruência aqui, dessa aqui. Então, a letra D. Acho que aqui vai demorar mais, então não Tá tem bom, jeito. vamos... Vamos deixar que já é 8h30 aqui, já perdi minha natação. Tem que ir no segundo horário. Aqui a piscina, ela abre e fecha. Ela abre 50 minutos, nada pessoal, sai todo mundo, limpa, depois abre de novo. Só posso ir na de 9 horas. Então, para ir na de 9 horas, tem que tomar café logo. Tá ok, meu irmão. Valeu, a gente vai Obrigado, conversando aí. professor. Hoje tá tranquilo aí? Hoje eu tô até às 8. Só 8 que eu Tá, vou estar... 8 da noite que eu vou dar uma saída. Mas eu vou sair valeu. agora para ir para a igreja, que aí eu fico o dia Valeu, lá, entendeu? entendi. Tá, um abraço. Valeu, um Tchau, abraço, tchau. tchau.